Eu aqui de novo. Dessa vez eu trouxe vocês para um outro momentinho meu que às vezes eu faço. Tenho feito bastante sextas-feiras à noite e algumas vezes no sábado à noite, quando eu não tenho nenhum outro compromisso, como é o caso de hoje, deste sábado. Até porque até postei isso no meu Instagram esses dias, que é um fato, uma verdade, que o jovem adulto decide ser mais caseiro quando ele percebe que a cada saída na rua ele gasta 100, R$ 200. Então não há bolso que aguente sair todo fim de semana 2, 3 vezes. E também não tenho esse pique mais, né? Vamos ser sinceros que eu já não tenho essa disposição. Nunca tive, na verdade, mas agora então não contem comigo. Bom, e aí assim, né? Como vocês podem reparar, esse meu momentinho às vezes, não sempre, mas às vezes engloba também uma vontade súbita de me arrumar. Às vezes eu tenho isso com a maquiagem, né? De dar aquela elevada na autoestima e também meio que eu uso como um pouquinho de terapia ali enquanto eu tô fazendo, um relaxamento e tal. Então, hoje foi um dia desses em que eu tive esse momento de, quero me arrumar um pouco, vou lá, me maquio, arrumo meu cabelo, tal. E aí eu tava num pensamento sobre um vídeo e falei, bom, acho que posso falar sobre uma das coisas que eu tenho pensado essa semana, mas principalmente desde ontem, e trazer também a galera para esse meu momentinho aqui também, porque eu ouvi vários feedbacks muito legais de algumas pessoas sobre o meu outro momentinho, né? Quando eu compartilhei aquele outro momentinho sobre autocuidado, sobre o momento relax, de deixar aqui, né, a casa um ambiente super tranquilinho, tal. Não que esse momentinho também não tenha isso, né? Porque vocês estão vendo aqui que eu tô com apenas uma luz acesa e mais a luz aqui que eu uso para gravar, e eu deixo geralmente aqui no fundo tá a minha TV passando algumas cores, às vezes eu deixo, né, como eu mostrei no outro vídeo, algumas paisagens sei lá, às vezes barulho de chuva, de cachoeira, alguma coisa relaxante. Mas nesse momentinho aqui, a ideia é fazer esse momento meio encontro comigo mesma, sabe? Não sei se alguma de vocês aí já fez, ou os meninos também, se alguém já fez, né, esse tipo de momentinho, que é basicamente esse tranquilinho, assim, esse momento tranquilinho. Geralmente eu uso música, que nesse caso, como eu decidi gravar o vídeo, eu não coloquei nenhuma música, decidi colocar essa luz assim, mudando aqui atrás. Mas geralmente envolve música. Eu gosto muito de colocar os fones de ouvido com a música bem alta, e aí eu fico aqui dançando aqui na sala e fico, né, me divertindo e viajando e tal. Acho que eu já comentei isso aqui em algum vídeo também. Geralmente envolve bebidinha, e nesse caso estou eu aqui com meu bom vinho, sim. Bom, mas como não poderia ser diferente, ultimamente uma das coisas que eu mais tenho divagado sobre é a respeito de todo o movimento dos astros, né, do universo, principalmente da Lua. E aí eu tenho divagado e pensado sobre porque eu tenho lido e consumido muita coisa a esse respeito, né? E com um olhar não astronômico, né? E eu não entendo tanto assim para esse lado e esse olhar, mas para um lado um pouco mais astrológico. Afinal, é nisso que eu tenho me aprofundado e consumido cada vez mais, alinhado com o tarô, como eu falei no vídeo anterior aqui. Então, não poderia ser diferente também que ontem, isso eu estou gravando no sábado. Ontem, dia 5/5, que na numerologia e, enfim, tem vários porquês desse dia já ser um dia bastante poderoso e emblemático, porque todos os dias que tem essas numerologias iguais e que tem alguns acontecimentos se tornam portais energéticos, e tem toda uma crença em cima disso, da qual eu não me aprofundei tanto, então não vou falar tanto sobre isso. Mas ontem, além disso, também tivemos um eclipse lunar em Escorpião, e é disso que eu queria falar aqui com vocês, porque
Eu já sabia disso, porque eu já vinha consumindo conteúdos, então eu já sabia que dia 5 do 5, sexta-feira, era um dia importante, eu já sabia algumas dessas coisas, mas vim aqui falar, inclusive, sobre coisas que de fato eu senti no dia de ontem e desde o dia de ontem. E, sei lá, de repente vocês também vão perceber coisas muito similares, e aí talvez vocês falem: caramba, eu não fazia ideia que era por causa disso. E é culpa toda do eclipse da Lua de Escorpião, e tenho bastante gente para culpar porque Mercúrio também ainda está retrógrado para ajudar. Bom, e aí desde ontem, né, como eu falei, eu venho sentindo, acho que o principal, né? Venho sentindo uma tensão, uma algo muito emocional no ar, assim, sabe? Como se tipo eu tivesse sem muito motivo com as emoções assim, naquela panelinha de pressão que eu já falei pra vocês, só que sem nenhum motivo, sabe? Eu já vinha sentindo isso durante a semana toda, na verdade, desde a semana passada, mas essa semana, do começo dela principalmente, tava sentindo muito isso, essa panela de pressão e essas emoções à flor da pele, muito sem entender o porquê, mas meio que querendo reagir muito emotivamente a tudo, sabe? E também muito irritadiça com muita coisa, e quando você se percebe, talvez até levando muita coisa pro lado pessoal, coisas que não tem nenhum sentido de você levar, sabe? Assim, tipo, qualquer acontecimento aleatório na rua, meio que você sentir uma raiva, sei lá, algo tão profundamente como se fosse pra ti, e na verdade não é, de repente é só uma pessoa fazendo algo na rua que não tem nenhuma relação com você, entende? E aí ontem o dia realmente se mostrou bastante desafiador, desde logo de manhã. Muita coisa aconteceu. Na verdade, essa semana eu tive várias conversas e várias informações e, sabe, muita coisa ao mesmo tempo. Foi bem desafiadora de forma geral. Mas ontem foi um dia bastante difícil e que eu senti muito essa emoção, assim, pegar mesmo. Eu até comentei com um amigo que ainda bem que era o dia que eu tenho a minha sessão de terapia, porque aí eu já pude falar sobre tudo isso e meio que colocar algumas dessas emoções para fora ali com ela, porque realmente eu tava sentindo que tinha chego muita coisa ao mesmo tempo, sabe? E muita coisa até que eu não tava sabendo lidar, entende? E aí eu queria só ler para vocês aqui um trechinho da matéria que eu encontrei aqui, né, no G-Show, inclusive, parte de horóscopo mesmo, né? E aí falando, né? Eclipse lunar em Escorpião, veja como vai impactar a sua vida. Aí eu falei, ok, vamos ver. Passados apenas 2 semanas do eclipse solar em Áries, teremos mais um, desta vez, um eclipse lunar em Escorpião. Nesta sexta-feira, 5 do 5, às 14h34 do nosso horário aqui, a Lua será eclipsada. O que isso significa e como pode manifestar na sua vida. E aí fala assim: os eclipses costumam indicar potenciais crises e mudanças inesperadas, mas este pode trazer crises um pouco mais intensas. Por quê? Por quê? Primeiro, porque será em Escorpião. Por que a gente odeia tanto, né? Aí depois a gente ainda tem que ouvir que é implicância. Brincadeira, brincadeira. O signo das crises e transformações. Não à toa, só um adendo com o tarô, não à toa a carta que representa o signo de Escorpião no tarô é o 13, o arcano da morte, que fala justamente sobre tipo morte, ressurreição, transformações, tudo mais, algo bem profundo e sabe, meio dark, misterioso, como o Escorpião gosta de ser, né, que a gente sabe. Segundo, porque Urano faz conjunção com o Sol e oposição com a Lua durante o eclipse. E tudo que é Urano é sinônimo de mudanças forçadas. E aí ele fala, né, sobre tipo, que tem interações, interfaces e ações diferentes em cada pessoa, porque aí tem a relação com o mapa astral e de repente onde a pessoa tem escorpião no mapa, porque como todo mundo fala, todos os astrólogos todos falam que nós temos todos os 12 signos no nosso mapa, todos nós, a gente só tem ali diferentes lugares onde eles estão, e com isso a gente tem essas definições sobre o nosso mapa, e que também, por isso, todas essas mudanças e eclipses e oscilações
do universo tem interferência nesses lugares específicos, nessas casas específicas, e aí vai ter interferência num local que aquela casa especificamente fala. E eu ainda não entrei muito a fundo nisso, então não vou falar aqui do que eu ainda não entendo tanto. Mas tem também uma outra pessoa que ela é taróloga, ela tem um canal no YouTube, eu a conheci pelo canal do YouTube, né, que é o Astrologia-se, a Fabi. Eu conheci ela por lá, pelas leituras de tarô lá, mas eu também sigo ela no Instagram e ela também no Instagram posta conteúdos a respeito e ela atrela muito as leituras dela de tarô com astrologia e ela fala muito sobre isso. Ela sempre faz vídeos muito bons quando tem esses eventos, né? Quando tem algum eclipse e todo início de mês ela faz um vídeo falando sobre todas as movimentações do céu nesse tempo, né? De tudo que vai acontecer. Ela posta no Instagram também. Então, se vocês quiserem seguir, eu vou deixar tanto o canal quanto o Instagram dela aqui na descrição. É uma forma de eu me informar bastante sobre, né? É uma das pessoas com quem eu mais tenho me inteirado e consultado mais sobre isso para saber, né, sobre essas mudanças todas. E então ela fez um post aqui no Instagram falando sobre esse eclipse lunar. Eu queria só ler para vocês aqui a descrição que ela colocou, né? O textinho que ela colocou aqui. Nossa, e só um detalhe, tá? Eu acabei de olhar e, tipo, neste momento que eu tô com ele aberto, ele está com 999 curtidas. 999. Não há coincidências, então, para quem tá aqui e gosta, talvez, assim como eu, de pesquisar os significados dos números em numerologia, corre para ver o significado do 999, enfim. Vou fazer isso depois também. Bom, ela colocou assim: hoje a lua cheia será eclipsada pela sombra da Terra. A lua na astrologia fala do passado e do nosso ponto de força de reação. O passado é colocado na sombra do inconsciente, até aí, tudo bem, se não fosse no signo de Escorpião. Símbolo de transformação e regeneração, a grande fênix. Vamos, enfim, aprender a lidar com a finitude das coisas e desapegar mesmo. Isso para situações na nossa vida que não tem mais como alimentar a gente. Sabe aquela situação que a gente segura e que já viveu o prazo de validade para resolver? Então, é sobre isso. Lembra, Plutão, que rege Escorpião, está retrô e Mercurinho também. A probabilidade de queremos segurar sentimentos, pessoas, situações na nossa vida é grande e não estamos sabendo expressar claramente o que nos faz segurar, entende? Então o conselho é: solta. Pare de brigar com a vida e entenda que o que é para ser nosso fica por livre e espontânea vontade. Bom, não sei se vocês daí do outro lado conseguem ver claramente no dia de ontem de vocês alguma coisa ou algumas coisas que entram nisso que a Fabi falou de a gente sentir que chegaram no seu ponto máximo, que chegaram num limite de você não ter mais como ou postergar isso, ou postergar alguma decisão, ou postergar alguma ação, ou que de fato chegaram no fim, como uma grande crise realmente, como ela está falando muito aqui por conta de Escorpião, né, remetendo muito a essa questão da transformação e tudo mais, como fala o Arcano da Morte no tarô, mas falando por mim, a sensação que eu tive ontem foi mais como um momento torre, que é uma outra carta do tarô, de número 16, que fala justamente dessa torre que desaba, né? A representação é que eu não peguei nenhum deck aqui para mostrar para vocês, mas a representação da carta, o desenho da carta é de fato uma torre que está desmoronando. Algumas estão pegando fogo, outras, né, estão só caindo, mas sempre tem pessoas assim meio que caindo junto. É aquela ilustração de realmente quando tudo vem abaixo ou quando algo vem abaixo, sabe? E geralmente uma estrutura, algo que você
tinha como base, como sólido, ou que te dava essa sensação, né, de solidez, de base, e que de repente cai por terra. Eu disse isso porque, para mim, ontem aconteceram alguns eventos no meu trabalho que realmente tiveram essa sensação de torre, que realmente trouxeram esse lugar de, cara, tem algo muito complicado aqui e de repente realmente seja um momento de repensar o plano, né? De retraçar a rota, de ver como é que as coisas vão poder andar a partir de agora. E muito por força maior mesmo, né, gente? A gente tá num momento muito delicado também, né, da economia como um todo, e não é um. Né, isso tá acontecendo com vários lugares, enfim. Mas você tem que olhar geralmente para o seu contexto micro primeiro, né? Então, assim, você sabe que você está num contexto macro que está fazendo com que muitos precisem sim fazer alguns tipos de mudanças e tudo mais. Mas no seu contexto micro, quando você olha, você precisa de fato olhar, e eu senti muito que ontem foi aquele dia, aquele momento de você ser de fato chacoalhado e confrontado a olhar a situação micro de forma objetiva e focada, sabe? Bem isso mesmo de tipo, eu tava até agora não dando talvez tanta atenção para isso, não tava olhando com essa seriedade para isso, e agora eu estou sendo forçada a fazer isso, a olhar com esse olhar, nesse sentido. E esse lugar torre não é nada gostoso, né? Não é nada fácil. Nem a própria carta da morte em si, né? Transformação, morte e renascimento, não é fácil, porque a gente até evita fazer isso, né? Conscientemente. É por isso que vem esses movimentos do universo e fazem isso com a gente na força. Particularmente, de novo, eu já me vi nesse momento torre por mais de uma vez. Vocês sabem, estão cansados de ouvir eu falar aqui sobre todas as mudanças e tudo que eu fiz na minha vida do ano passado para cá, então todos vocês já sabem quando eu digo que eu tive muitos momentos torres e quando veio essa sensação ontem de novo, eu vou dizer para vocês que eu não soube lidar. Eu acho, na verdade, que eu tô até agora tentando processar esse lugar, mas ainda sem saber lidar tão bem, sabe? Porque eu senti ontem que eu tava muito, até sem saber mesmo o que fazer. Sabe quando, tipo, você não sabe o que fazer, você não sabe como reagir. Você fica pego de surpresa e ao mesmo tempo você sente sim esse chacoalhão, então você tá sentindo isso, você sabe que é isso. E aquilo de repente quando você, sei lá, como se você fosse, sei lá, levado pra pular de paraquedas, e aí você tem aquele momento que você tá ali pra pular e você sente aquele frio na barriga, aquele lugar de tipo, cara, eu preciso pular. Tô sentindo, tem toda uma coisa, tem todo, né? De repente tem os instrutores, tem as pessoas à volta, tem mais gente esperando pra pular depois de você, então assim, você sabe que você tem que ir e tá tudo ali meio que te colocando, vai, é agora, pula. E que você sente esse lugar do tipo, eu não tenho como voltar. Voltar não tem como. Daqui é só pra frente. E que você, assim, dei o exemplo do paraquedas porque pra mim talvez não seria algo que eu encararia com completa vontade e adrenalina. Teria esse lugar de, cara, por que que eu fiz isso, sabe? Com certeza, eu tenho quase certeza que eu chegaria lá na hora e pensaria, por que que eu tomei essa decisão idiota de estar aqui? E faria, porque, sei lá, eu falaria, eu já tô aqui, né, daqui é só pra frente, como eu acabei de falar, e eu me jogaria. Mas eu sei que eu teria essa reflexão de por que que eu me coloquei aqui. Ontem eu tive um pouquinho desse sentimento também, sabe? Apesar de, como eu falei, que tem todo esse movimento do universo e todas essas cartas também, sempre quando fala sobre cartas de arcanos maiores do tarô, são sempre também movimentos que a gente não tem controle, que são coisas que de repente são da vida, que é o universo mesmo fazendo as coisas acontecerem, movimentando e eu sempre acredito que tudo tem um propósito, eu não acho que nada é por acaso, eu realmente não acredito em coincidências, em acasos, então eu sei
na minha crença que isso tem um motivo e que de repente eu não tô entendendo agora, mas que eu vou entender lá na frente tudo vai fazer sentido e tal. Isso me conforta muitas vezes, né? Mas não quer dizer que eu não fique muitas vezes nesse lugar de, cara, mas eu não queria, sabe? De tipo assim, gente, mas espera aí, tipo, como é que eu faço pra pausar? Tipo, não tem como eu conversar com alguém, sabe? Será que eu não posso falar com Deus rapidinho, assim, pra ver se ele dá uma segurada? Ou se pelo menos alguém me antecipa alguma coisa, assim, me dá algum, né, me fala sobre o que tá planejado aí, porque eu sou um pouco ansiosa, eu não vou aguentar esperar acontecer, sabe, assim? E aí esse lugar não é confortável, né, como eu tava falando, não é confortável. Você vê que você meio que forçadamente mesmo você tem que confrontar esses lugares e confrontar essas mudanças e até aceitar essas mudanças mesmo e falar, olha, tudo bem, universo, eu entendo que eu não mando em nada, eu não sei de nada, você que sabe o que é melhor pra mim e pra todos nós, então eu sei que eu tenho que só aceitar esse lugar, mas assim, podia ir com calma. E esse momentinho vem em devaneios de fato e papo profundo e conversa um pouco existencial, porque realmente chego nesse lugar, sabe? De tipo, eu pensar assim, caraca, velho, parece que pra mim, e eu sei que todo mundo, todos vocês que vão estão me vendo aqui, assistindo aqui, vão dizer a mesma coisa das suas vidas, que parece que a minha vida ela não é algo linear ou ela não é só pra cima, né? Nenhuma vida é, né? Mas assim, parece que da mesma forma como as coisas elas podem ir muito pra cima e eu posso ter assim um momento muito bom, na mesma proporção eu posso ter algo muito pra baixo, sabe? E aí dá essa impressão de também de caramba, parece que na minha vida as coisas têm que ser difíceis, sabe? Tudo tem que ser mais difícil. Nada pode vir fácil, sabe? E eu sei, tem vários mantras que a gente fala, a gente faz justamente para acreditar nesse lugar de tudo vem a mim com facilidade e desse lugar de gratidão e tudo mais. E eu tô tentando chegar nesse lugar, gente, mas eu ainda não sou só gratiluz e paz, e talvez eu nem consiga ser. Eu também sou essa pessoa que tem momentos pessimistas e que olha para as coisas e fala, cara, pra mim esse negócio tem que ser difícil. Por que que eu não posso ter aquela pessoa X? Por que que tal coisa tem que acontecer para que a gente não fique junto? Por que que tem que ter tal mudança X para que eu tenha que de repente olhar para outras possibilidades, sabe? Assim, tipo, aquele lugar pessimista mesmo, de você olhar e falar, nada sai do jeito que eu gostaria, tudo tem que ser de um jeito mais difícil. Mas de novo, eu sempre tento pensar, porque é algo com o qual eu me conectei, e aí faz parte também de toda essa crença e tudo isso que eu tenho estudado e tenho trazido para minha vida, que é isso de você pensar, né, saber, acreditar que existe sim um porquê maior e que o Deus e o universo sabem o que é melhor pra gente. Então esse lugar de você confiar que apesar de ser difícil, apesar de ser uma torre, apesar de me tirar da zona de conforto, de me chacoalhar e me deixar sem chão, isso vai ter lá na frente algum propósito maior que eu vou olhar e falar, foi melhor assim, e ser grata ao universo, e enfim, ver de fato que da forma como de repente eu queria que as coisas acontecessem, eu não estaria talvez tão bem ou tão feliz quanto no momento futuro, né? Então, ter essa crença me ajuda a me confortar nesses momentos e tentar espantar um pouquinho esse olhar um pouco mais pessimista, né? E tento, não é sempre que eu consigo. E assim, fora isso, né? Fora o eclipse também, ontem também teve a lua cheia em Escorpião. Então, de novo, algo mais profundo de novo. As luas cheias, elas geralmente falam desse momento de ápice, de clímax, sabe? Como se no ciclo, né, da lua nova até a lua cheia, como se a lua cheia fossem os finais. É como se, tipo, de novo, tudo que
estava demorando para acontecer, ou que estava demorando para se ter tomado uma decisão, ou para acabar, enfim, que na lua cheia esse fosse o final, né? Esse fosse o momento de decisão. E aí, como escorpião é um signo de água, é um signo das emoções, né? A água é o elemento das emoções, e escorpião é mais profundo, e tem esse lugar sentimental e profundo, então essa lua cheia acaba sendo muito mais intensificada nesse lugar, né? Das nossas emoções mais profundas. Então a gente sente esse clímax, como eu disse, essa panela de pressão mais expandida ainda, mais forte ainda. A gente sente realmente uma erupção e também tem um lado bom nisso, claro, que nem tudo são só tragédias. Tem o lado bom também de você se sentir, né, de você sentir o seu lado sexy e íntimo mais aflorado também. Então, você se sentir nesse lugar do desejo mais à flor da pele, algo mais intenso. Para quem tá em relacionamento, talvez sinta isso realmente muito forte, assim, de repente aquele olhar, aquele desejo para a pessoa, né, que tá junto, ou para quem é solteiro, mas sei lá, tá conversando com as pessoas, tal, sente isso mais intensificado, tá mais afim de sair, mais afim, com mais desejo. E esse pode ser um lado muito bom, até por ter sido numa sexta-feira à noite, tem suas vantagens também, né? Mas também essa sensação ela se prolonga um pouco, né? Eu até estava lendo mais cedo que tinha uma outra taróloga perguntando, questionando, né, se mais alguém estava ainda sentindo um pouco disso, porque sim, a gente ainda fica com esse reflexo por um tempo, assim, talvez por alguns dias e tal. E aí, como se não bastasse, eu li agora há pouco também, amanhã Vênus entra em Câncer. Até tô vendo aqui no Instagram da Fabi mesmo, que eu até compartilhei o post dela, que ela fez um postzinho, né, uma foto escrita assim, né, Vênus em Câncer. Aí tá ali, zela pela família, nutre os seus valores, exige atenção e afeto, vai cobrar atenção e ama demonstrações de amor. E aí ela colocou assim na legenda, né? A Vênus quer ser amada. Vênus já é, como eu falei no outro vídeo, já é um lugar das emoções, de como você se relaciona e tal, né? E aí, em Câncer, que é um signo também de água, mais um signo de água sentimental e que também é bastante sensível e também muito família, muito apegado e tal, tipo, tudo isso se intensifica, né? Todo esse conjunto. Ela falou assim: amanhã, 7/5, a Vênus maravilhosa entra em Câncer e a necessidade de nutrir afeto será grande. Eu tô postando esse vídeo no domingo, então hoje, no caso, né, vocês estão vendo, a Vênus entra em Câncer. E aí, ó, eu vou só ler o textinho que ela pôs aqui, ó. Como a Lua rege Câncer, podemos reagir a tudo cobrando sentimentos ou considerações. Não se trata apenas de amar. A grande questão será: eu quero e mereço ser amado. A nossa régua estará alta e não vamos aceitar menos do que merecemos. Isso é bom. As coisas só farão sentido se tiver laços emocionais verdadeiros. A vulnerabilidade estará na nostalgia, onde vamos lembrar da nossa bagagem emocional e vamos querer sentir isso novamente. Nossa infância será parâmetro para a cura quando falamos em afeto. Nossos relacionamentos afetivos vamos preferir entregas mais românticas do que apenas carnais. Trocas e negociações profissionais também serão favorecidas com uma pitada de empatia. Bom também. Não se trata mais de como ofereço amor, e sim de como recebo o amor. Um dengo só, esse é o meu medo. Onde vai afetar? Veja no seu mapa natal onde está a linda Vênus e também Câncer, e essas serão as áreas de mais potencial. Sentimentalmente, eu já estou sentindo isso, essa intensidade, e assim, né? Eu vim há um vídeo atrás falando justamente sobre carência, mas agora também começou a fazer sentido que também tem esse lugar aqui desses outros movimentos, né? E desses outros signos de água, Escorpião e Câncer. Outro ponto só adendo, né? Esse ano é o ano da Lua, né? O ano 7, que é o arcano do carro. Tudo isso, todos esses elementos têm
completa relação com o sentimento e com o lado emocional. Então tem tudo para realmente ser assim um período de intenso nos relacionamentos, intenso nas emoções, de você se sentir nessa montanha-russa emocional e de você sentir tudo muito intensamente, o que para mim é uma dádiva e também um problema enorme, porque eu gosto assim de saber que eu sou intensa no sentido de que eu me entrego muito intensamente às relações. Então, eu sei que da minha parte eu vivo muito intensamente aquela relação, então eu vou ser muito verdadeira e muito aberta com a pessoa, sabe? E eu gosto de pensar que eu entro muito profundamente em mim e na pessoa, então que eu permito que a pessoa me conheça muito profundamente. Eu gosto desse lugar profundo e tal. Eu não consigo imaginar relações muito, muito rasas mesmo, sabe? Só que tem um lado que é um problema pra mim, porque nisso eu posso também me aprofundar demais em relações e pessoas que são mais rasas e por uma intensidade muito grande, por uma pressa muito grande, eu acabar me envolvendo demais com pessoas que de repente não vão poder me oferecer o que eu quero receber de volta, né? E que não vão corresponder a essa intensidade toda. E aí eu vou ficar na falta e grandes chances de em algum momento isso começar a pesar para mim, né? E como disse ali também no começo desse eclipse, ele traz algumas crises que te fazem olhar para aquilo que precisa acabar ou que não tem futuro, né? Aquilo que de repente não vai ter futuro. E a encarar isso com a verdade que isso precisa, né? Com a realidade que isso precisa, de você olhar e falar, como eu falei no outro vídeo, que pena, mas não tem chance disso acontecer. Ou não tem chance disso aqui para frente, ou tá na hora de eu desistir desse projeto, ou tá na hora de eu repensar o meu plano, meu planejamento. E todas são decisões e momentos que não são nada fáceis, e aí, quando a gente se vê confrontado a fazer isso, é ainda mais doloroso, parece. Mas é isso, né? É um movimento que todo mundo está sentindo, provavelmente, que todos nós estamos passando, todo mundo vai ter que fazer aí as suas transformações, as suas regenerações, seja no que for, amoroso, profissional, nos dois, vida, família, amigos, o que for, todo mundo está sendo chamado para isso, todo mundo está sendo convocado a fazer isso. E eu acho que todo mundo talvez tenha sentido esse desconforto ontem, e espero que para algumas pessoas aqui eu tenha conseguido falar um pouco e trazer um pouco do porquê, né? Sei lá, para quem acredita também, né, assim como eu, que todo esse movimento do universo e dos planetas tem essas interferências realmente na nossa vida aqui. Bom, e aí, né, termino com aquela reflexão bem assim, tipo, daquele tipo, só sei que nada sei, sabe? Não, eu ainda não consegui de fato sentar e pensar em planos práticos dessas coisas todas que eu estou sendo obrigada a olhar. Eu, por enquanto, eu tô só nesse lugar de entender e de aceitar que eu preciso fazer isso. Não comecei a fazer nada ainda. E, enfim, vou ficar aqui mais um pouquinho nessas minhas reflexões. Provavelmente eu até ligue uma musiquinha aqui para tentar elevar, né? Subir a vibe, elevar a energia. E isso também, geralmente, nesse horário da noite, isso também acaba meio que me ajudando, às vezes, a ter, de fato, devaneios e ideias e me traz algumas luzes para algumas coisas. Então, quem sabe eu consigo encontrar algumas respostas e pensar em caminhos e coisas assim. E, enfim, vou continuar aqui com o meu vinhozinho, com a minha bebidinha, pensar um pouco mais, refletir um pouco mais sobre a vida. E convido vocês aí a, de repente, fazerem esses momentinhos com vocês também. E também, enfim, a trocar aqui comigo, né? Vamos devagar aqui nos comentários ou lá no Instagram, se vocês preferirem, me procurem lá também, a gente conversa e troca mais ideias sobre isso, divaga mais ou
reclama mais do universo e bota a culpa em Mercúrio, vocês que mandam. Bom, se você gostar desse vídeo, deixa o like aqui pra mim, se inscreve aqui no canal, compartilha pra todo mundo que vocês acham que pode trazer pra essa conversa. Vamos fazer esse negócio aqui crescer, vamos trazer mais gente pra esse canal, pra conversar aqui comigo. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Beijo!